Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa, ele visa divulgar para o grande público, que nem sempre está bem informado a respeito da doutrina espírita, que a doutrina espírita, ela é bíblica, em toda a acepção da palavra. Eu estudei para padre redentorista, não sou dono da verdade, ninguém é. Nem Jesus sabia tudo. Perguntaram a ele quando seria o final dos tempos, ele respondeu: esse assunto nem os anjos dos céus, nem eu sabemos. Somente o Pai o sabe. Então, nem Jesus sabia tudo. E como que algum de nós, poderia querer saber tudo? Mas, nós espíritas, nós estudamos a Bíblia e, inclusive, sem querer desprestigiar os rituais, as cerimônias das religiões, nós procuramos seguir aquilo que Jesus disse. Chegará o momento, e já chegou, em que se adorará a Deus em espírito e verdade. Em outras palavras, sem rituais, sem sacrifícios. Aliás, Jesus, ele tem uma frase muito conhecida de todos nós. Ele fala: basta de sacrifícios. Eu quero misericórdia. E lembro aqui que num episódio evangélico, Jesus fala: se você estiver no altar fazendo oferendas a Deus e se lembrar de que não está bem com um seu semelhante, vá primeiro reconciliar-se com ele. Depois, então, você poderá voltar e continuar a sua oferenda a Deus. Em outras palavras, Jesus quis mostrar para nós que nós estarmos bem com o nosso semelhante, reconciliados com os nossos semelhantes, nós estamos fazendo o que é melhor do que fazermos oferendas a Deus. Por quê? Na verdade, Deus não precisa de oferenda nenhuma, porque Deus, ele é perfeitíssimo. Deus é imutável, nós sabemos. Então, ele não vai ficar melhor, ele não vai ficar mais feliz com as nossas oferendas, com as nossas preces. Na verdade, quem fica melhor somos nós. Nós é que somos beneficiados. Mas qual é o maior benefício que nós recebemos? É a vivência do Evangelho, é a prática. E como que eu, por exemplo, vou querer fazer uma oferenda a Deus e eu estar em desacordo, em conflito com o meu semelhante? Há uma incoerência nisso aí. Porque se a prece é para ajudar-me a ficar melhor e eu estou em conflito com o meu semelhante, então há uma contradição nisso aí. E então é bom nós lembrarmos isso, que Deus não precisa de prece. Deus não vai ficar melhor com as nossas preces, com as nossas oferendas. Nós é que precisamos delas. E nós é que vamos nos beneficiar com elas. E nós, estando em paz com o nosso semelhante, nós vamos viver melhor como ele também vai viver melhor. Porque nós precisamos de estar em paz com todos para sermos melhores, para sermos mais felizes. Então, toda a prece nossa, tudo que nós fazemos a Deus
na verdade, não é ele o beneficiado, somos nós mesmos. E quem não está bem com seu semelhante, ele fica desequilibrado, ele fica com problemas, conflitos, que fazem mal a ele mesmo, como fazem mal também ao seu semelhante, com o qual ele não está em harmonia. Então, é para isso que nós devemos orar, devemos fazer preces. E, coerente com isso, então, vamos fazer nossas oferendas a Deus, nossas preces. E que a gente não precisa de fazer com rituais, não. Basta até a gente fazer mentalmente, como Jesus disse, o que eu falei antes, adorar a Deus em espírito e verdade. Em espírito e verdade, poderíamos dizer assim, em verdade e mentalmente, sem necessidade de rituais, que nós respeitamos e são bons para quem crer neles. Quem crê neles se beneficia, sim, porque se cria uma força, uma egrégora, uma energia positiva em cima dessa crença e ela traz benefícios para as pessoas que assim creem. Mas vamos seguir Jesus, que nos recomenda que adoremos a Deus em espírito e verdade. Uma pergunta que está aqui para nós é: a ciência, se for materialista, tende para o preconceito racista? Sim. Eu fiz uma matéria sobre isso na minha coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar, porque todas estão lá. Nesses 11 anos que eu escrevo essa coluna, então, tudo lá está registrado. Mas você pode ler uma nova a cada semana, toda segunda-feira. Entra no site lá, www.utempo.com.br, e você vai achar uma matéria bíblica, teológica e espírita. Toda segunda-feira eu tenho uma nova matéria lá no diário O Tempo de Belo Horizonte. Mas, a respeito dessa matéria, e que aparece aqui, a pedido de um telespectador, por que a ciência materialista ela tende para o racismo? Porque a ciência materialista ela não aceita o espírito, ela só aceita a matéria, ela aceita o homem como sendo apenas corpo, e ela não crê nem em Deus, nada de espírito. Então, ela tende para esse lado racista, porque a raça da espécie humana, ou raça de qualquer outra espécie animal, ela está na matéria, não está no espírito. E se a ciência não considera o espírito como um ser que existe, independente da matéria, e que está presente no corpo temporariamente, reencarnado ali, ela só olha o lado material, então ela automaticamente vai partir para o racismo. Ela vai desconsiderar uma raça em relação a outra inferior ou uma outra superior à outra. Como, aliás, está circulando na internet, que quem tem o QI mais elevado, pelo menos atualmente, no mundo, é a raça amarela. Os japoneses, os chineses, os coreanos. Então, essa raça da espécie humana está sendo considerada a mais inteligente. E, para nós, o que está aí pesando nisso aí, por trás disso tudo, é o espírito. É o espírito que tem uma evolução superior, maior, e não o corpo, porque o corpo é como se fosse apenas uma veste.
temporariamente o Espírito se encarna nele hoje, por exemplo, num da raça amarela, se encarna num da raça branca, se encarna amanhã num da raça negra, então, depois num da raça vermelha. Então, é temporária essa morada do Espírito em raças diferentes. O que importa mais é o Espírito. Mas se a ciência materialista não considera a existência do Espírito, mas somente a existência do corpo, somente a matéria, está subentendido que ele não valoriza o outro lado, que é o principal, que é a essência do ser humano e que é o espírito. E que o espiritualismo, não importa de qual corrente religiosa, mas principalmente a doutrina espírita, a religião espírita, considera muito e como sendo o principal, o espírito, que existe de fato e que a ciência espiritualista e principalmente espírita está provando para nós, está pesquisando constantemente em cima disso aí para nos mostrar essa realidade. Porque, como eu disse, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas estamos chegando ao final desse bloco e nós vamos voltar dentro de poucos instantes. Aguardo sua assistência.